Olá, sejam bem-vindos. Somos um grupo de graduandos do 5º semestre do curso de enfermagem da Universidade de Mogi das Cruzes, campus Vila Lobos. Desenvolvemos este vídeo para a disciplina de farmacologia, onde temos por objetivo falar sobre os carbapenêmicos. Mas afinal, o que é isso? Para aqueles que não estão muito por dentro do universo farmacológico, devo adiantar que estamos falando de uma classe de antibióticos. E para aqueles que estão se perguntando mas o que são antibióticos, devo acrescentar que são medicamentos utilizados especificamente para tratar infecções causadas por bactérias. Sendo assim, atuam eliminando infecções bacterianas. Os antibióticos modernos podem ser divididos em dois tipos, dependendo de como é o seu funcionamento, sendo eles bactericidas ou bacteriostáticos. Os bactericidas são os antibióticos que atuam matando as bactérias, e os bacteriostáticos são aqueles antibióticos que impedem a bactéria de se reproduzir. Agora que já fizemos uma breve introdução sobre o tema, vamos ao que realmente nos interessa. O que são os carbapenêmicos? Os carbapenêmicos são uma classe de antibióticos altamente eficazes e comumente usados para o tratamento de infecções bacterianas graves ou de alto risco. Os carbapenêmicos são membros da classe de antibióticos beta-lactâmicos, sendo eles, no entanto, agentes que apresentam uma atividade mais ampla em comparação com os demais antibióticos dessa classe, pois manifestam maior potência contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Como resultado, eles são frequentemente usados como agentes de última linha ou antibióticos de último recurso. Historicamente falando, no final da década de 1960, foi observado a necessidade do desenvolvimento de novas opções terapêuticas para o tratamento de infecções por bacilos gram-negativos, produtores de beta-lactamases. Em 1976, os primeiros inibidores da beta-lactamase foram descobertos, sendo estes o ácido olivânico. Este composto apresentava o primeiro esqueleto carbapênico. Entretanto, devido às suas limitações de farmacocinética, teve sua produção comercial abandonada logo em seguida ao seu descobrimento. 2 anos depois, foram descobertos 2 inibidores superiores da beta-lactamase, sendo estes o ácido clavulânico, que foi desenvolvido a partir da Streptomyces clavulogerus, e a tiamicina, que foi extraída da Streptomyces cattleya. A tiamicina foi considerada o primeiro carbapênico descoberto e serviu como base para o desenvolvimento de diversos outros compostos da mesma classe, alguns deles já disponibilizados para uso clínico. E já que estamos falando sobre o uso clínico, vale ressaltar que são utilizados principalmente para tratar infecções intraabdominais, infecções complicadas do trato urinário, pneumonia e infecções da corrente sanguínea. No que tange a farmacocinética desses medicamentos, devemos acrescentar que esses antimicrobianos atingem altas concentrações no líquido intersticial de vários tecidos corporais e são metabolizados e excretados principalmente pelos rins. A meia-vida plasmática dos carbapenêmicos é relativamente curta, levando em torno de 1 hora, com exceção do ertapenem, que possui meia-vida mais prolongada, variando entre 3 a 4 horas. Para as pessoas que morrem de medo de agulha, aí vai uma má notícia. Devido aos espectros expandidos dos carbapenêmicos e o desejo de evitar a resistência a esses antibióticos, e também por conta da instabilidade deles no suco gástrico, os carbapenêmicos, em geral, têm baixa biodisponibilidade oral, fazendo com que sua administração seja, na maioria das vezes, por via intravenosa em ambientes hospitalares, mas também pode ser administrado por via intramuscular. Os carbapenêmicos, sendo membros da classe de antibióticos beta-lactâmicos, atuam matando bactérias ao se ligarem a proteínas de ligação à penicilina, inibindo assim a síntese da parede celular bacteriana. Sendo assim, o efeito terapêutico dos carbapenêmicos se inicia quando essas drogas atravessam a membrana plasmática das bactérias através das porinas, que são proteínas transmembranas. No espaço perisplasmático, a droga reage com a proteína de ligação à penicilina. Consequentemente, ocorre uma reação de acetilação das proteínas ligadoras de penicilina, ou seja, a partir da reação que ocorre entre a droga e as proteínas ligadoras, forma-se um grupo de acetila. Dessa forma, ocorre a inibição da síntese do peptidoglicano, que é responsável pela formação e manutenção da parede celular bacteriana.
O sucesso da inibição da síntese do peptidoglicano pelos carbapenêmicos se dá pela capacidade desses antibióticos se ligarem a vários sítios da molécula ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre os principais representantes dessa classe de fármacos. Primeiramente, vamos falar sobre o imipenem. O imipenem foi o primeiro carbapênico disponibilizado para uso clínico há cerca de 30 anos. Devido à atividade exacerbada da deidropeptidase 1 no imipenem, fez com que fosse necessária a adição da cilastatina à sua formulação original. Inicialmente, este medicamento foi selecionado para o tratamento de infecções relacionadas à assistência à saúde, notadamente pneumonias e infecções complicadas do trato gastrointestinal. Também possui indicações para o tratamento de bacteremias, infecções osteoarticulares, ginecológicas, do trato urinário, infecções complexas de pele e tecidos moles e endocardites. No que tange ao nome comercial, ele se chama Primaxin. Sua via de administração é intravenosa, mas também pode ser intramuscular. Sua meia-vida varia entre 38 minutos em crianças e 1 hora em adultos, e sua excreção é através da urina. Seus principais efeitos adversos é as náuseas e vômitos. E atenção, apesar de ser muito utilizado até o início da década passada, o imipenem foi progressivamente substituído pelo meropenem na prática clínica, devido à sua associação com o aumento do risco de crises convulsivas e pelo seu potencial de toxicidade renal, devido à cilastatina. Agora vamos falar sobre o meropenem. O meropenem foi patenteado em 1983. O espectro geral dele é semelhante do imipenem, porém com a vantagem de apresentar uma posologia mais favorável e um risco terapêutico menor, explicado pela segurança para o sistema nervoso central e pela baixa toxicidade renal. É o carbapênico mais utilizado na atualidade, pois sua ação inclui diversas infecções ocasionadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas e também bactérias anaeróbicas. Alguns deles incluem meningite, infecção intraabdominal, pneumonia, sepse e antrax. Seu nome comercial é Merrem ou pode ser encontrado com outros nomes. Sua via de administração é intravenosa. Sua biodisponibilidade é de 100%. Possui uma meia-vida relativamente curta, pois apresenta apenas 1 hora, e sua excreção é renal. Os principais efeitos adversos são a diarreia, náusea, vômitos, inflamação no local da injeção, dor de cabeça, erupções cutâneas e tromboflebite. Agora vamos falar sobre o ertapenem. O ertapenem é o representante mais recente disponibilizado para uso clínico no Brasil. Sua diferença em comparação às demais drogas já mencionadas é que este possui uma meia-vida maior, porém pode não apresentar a mesma estabilidade frente às beta-lactamases, pois possui indicações clínicas que envolvem infecções do trato urinário, infecções de pele e partes mole, incluindo o pé diabético, infecções complicadas do trato intestinal e infecções ginecológicas e bacteremias também se incluem. Nos casos em que é possível fazer o tratamento em regime ambulatorial, este seria a droga mais indicada. O nome comercial dessa droga é Invans. Sua via de administração é intravenosa, mas também pode ser feito intramuscular. Sua meia-vida é a mais prolongada dessa classe, variando entre 3 e 4 horas. Sua biodisponibilidade é de 90% e sua excreção é 80% renal e 10% fecal. Os principais efeitos adversos são a dor de cabeça, diarreia, náuseas e vômitos e tromboflebite. Atenção! Já em crianças pode ocorrer diarreia, dermatite no local de aplicação, dor no local da infusão e alterações nos exames e sangue. E por fim, mas não menos importante, vamos falar do doripenem. O doripenem foi liberado para uso clínico nos Estados Unidos e na Europa em 2008, para o tratamento de infecções complicadas do trato urinário e intraabdominais. Também foi aprovado para o tratamento de pneumonias associadas à ventilação mecânica. O nome comercial desse fármaco é Finibax ou Doribax. Sua via de administração é intravenosa, possui uma meia-vida de 1 hora e a sua excreção é pela urina. Os principais efeitos adversos é o risco de convulsões e infecções relacionadas, pois o uso de doripenem pode levar à infecção por Clostridium difficile. Por fim, vamos falar sobre a resistência bacteriana.
Apesar de serem as drogas com maior espectro antimicrobiano já conhecidos, o índice de resistência aos carbapenêmicos tem se tornado um fenômeno global e se caracteriza atualmente como um grave problema de saúde pública, especialmente por acometer pacientes gravemente enfermos, geralmente hospitalizados ou recebendo alguma modalidade de assistência à saúde. O problema é que as opções disponíveis para o tratamento de infecções causadas por bacilos gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos são limitadas e normalmente essas drogas causam muitos eventos adversos. A resistência aos carbapenêmicos pode ocorrer através de 3 mecanismos principais: a diminuição de purinas, bombas de efluxo e a presença de beta-lactamases. Atenção! Os carbapenêmicos são contraindicados em pacientes com reações alérgicas anteriores a antibióticos beta-lactâmicos. Além disso, como as formulações intramusculares de ertapenem e imipenem são formuladas com lidocaína, a formulação intramuscular desses 2 medicamentos é contraindicada em pacientes com reações adversas anteriores à lidocaína. Além disso, os carbapenêmicos também são contraindicados em pacientes que tomam ácido valproico para convulsões, pois demonstrou diminuir as concentrações de ácido valproico em até 90%.